Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo, nós queremos nos parecer com Jesus aqui na mente também, e hoje mais do que na mente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Hoje a gente vai conversar com alguém que me inspira demais e que eu tenho certeza que inspira ou vai inspirar você, se você ainda não o conhece. A gente vai falar sobre a relação entre saúde emocional, entre as emoções e câncer de mama, outros problemas físicos, mas muito mais que isso. A gente vai ver a trajetória de um médico, de um homem de Deus, de um mastologista que tem dedicado a vida para cuidar de pessoas e anunciar o evangelho cuidando de pessoas, porque esse é o chamado do evangelho, né? Amar pessoas amando a Deus, amar a Deus amando pessoas e cuidando delas. Então se prepara, essa conversa está imperdível. Vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Meu amigo, Dr. André Girardi, que alegria ter você aqui, viu? Prazerzaço, Johnny. Que legal, cara. Achava que eu nunca ia sentar privilégio. nessa cadeira aqui, viu? Convitão É dos céus. Só a primeira vez que você senta, vai sentar Não, muitas vamos outras ter que agora. dividir a mesa várias vezes aí. Bom, doutor André, para quem não conhece, André Girardi, marido da Michele, pai da Elisa, que tem 9 anos, é médico, é pastor, médico mastologista. Para quem não sabe o que é mastologista, cuida da mama. Exatamente. E É o médico da mama. É o médico da mama. Isso. E quem tem mama... Tem mastologista. Tem mastologista. Gostei. Já peguei essa daí. Começou me conquistando. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre assuntos sérios, né? Sobre câncer de mama, Sim. vamos falar sobre outros problemas Sim. da mama e de tudo que isso envolve, ou de tudo que está envolvido nesse universo da mulher, da mama e do evangelho, de como a gente lida com isso, de como a gente enfrenta, de como a gente cuida. Tem muita conversa, muitos testemunhos, muita coisa para a gente conversar. Com certeza. Tenho certeza que vai nos inspirar bastante, né? E quero falar com você aí, que é já um fiel espectador do Divinamente, ou que é a primeira vez, enfim, você que é abençoado por esse conteúdo, já aperta no curtir já deixa aí o seu like para esse conteúdo abençoar muitas pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode ser esperança, pode ser cura, pode ser vida, pode ser muito para muita gente. Então você curte para alcançar mais pessoas e não deixa esse conteúdo ficar só em você. E quero aproveitar também para falar com você que eu estou muito feliz porque está nascendo essa semana mais um filho, mais um sonho do coração, que é a Comunidade Divinamente. Comunidade Divinamente vocês conhecem já, né? Nasceu como um quadro aqui do YouTube para falar sobre a mente de Cristo como resposta para as dores da nossa mente, como é que a gente enxerga o sofrimento mental a partir da mentalidade de Cristo, mas Deus tem nos mostrado que é mais do que isso, que é um recurso terapêutico para a igreja, para a maturidade emocional da igreja, para a igreja estar preparada emocionalmente para tudo que Deus tem para ela. Então Deus tem nos conectado, nos feito encontrar tanto pessoas, profissionais, líderes, pastores e pessoas que querem expressar a mente de Cristo. E eu descobri uma coisa, ninguém muda sozinho. Ninguém consegue viver tudo que pode viver sozinho. Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus foi nos direcionando para juntar todas essas pessoas em um lugar, em uma comunidade. Então nasceu a Comunidade Divinamente com tudo que você precisa saber, com tudo, e para encontrar mesmo, para fazer conexões de pessoas que querem expressar esse estilo de vida da mente de Cristo, querem tratar, prevenir, enfim, entender como é que lidam com a mente, profissionais, pastores, líderes, todos em um lugar com muito conteúdo, com todos os cursos que eu já produzi, todos os que eu vou produzir, muitos profissionais cristãos alinhados com essa mensagem, com cursos maravilhosos. O Naturalmente, o Dr. Felipe Batistella está lá também, um curso sobre fitoterapia, tudo que é natural e que ajuda na saúde mental. Armas, o curso também, Armas da Saúde Mental, vai falar de alimentação, relacionamento, meditação, atividade física e sono. Tem o meu curso lá, Emoções Redimidas, o workshop Cérebro Livre da Pornografia, workshop sobre toque religioso, todas as salmoterapias, live toda semana e tudo isso
por um valor muito, muito, muito baixinho, acessível demais, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. É para ser uma ferramenta de graça, para ser acessível para todo mundo, porque a igreja precisa disso. Então o link vai estar aí para você conhecer e eu espero você lá fazendo parte dessa comunidade. Vai ser muito legal ter você lá, beleza? Te espero lá. Meu amigo, Dr. André Girardi, como eu amo te ouvir. Que prazer, sou muito abençoado cara. pelos seus vídeos no Instagram. Jesus purinho. Já fiquei sabendo que você em Taubaté é muito famoso pelo seu cuidado humanizado, pela forma como você trata as pessoas, que todo mundo fala muito bem de você. A grande coisa é você conseguir zerar a tua natureza para Deus aparecer. Eu estava comentando esses dias, até falei aqui pros meninos, que tirando o Jesus da minha vida, fica um nada. Então, quando eu permito que Jesus trabalhe e não atrapalho ele, a gente começa a ter um trabalho relevante. Se esvaziar para que ele enche. É mas isso aí, é isso aí. Ele tem aparecido através de você. Graças a Deus. E isso tanto lá em Taubaté, nos testemunhos de quem convive mais de perto, como pela internet também, muitos Graças vídeos. a Deus. Talvez você até já tenha visto algum vídeo, se não viu, precisa ver conteúdos de dentro do centro cirúrgico, no hospital, enfim, experiências que você vai tendo ali. Você sabe, Johnny, que infelizmente, cara, na nossa profissão, é raridade médico que professa a fé abertamente, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que acaba sendo aquela mosca branca, aquela coisa mais rara. E a gente tem que aproveitar que a gente está que Deus tocou na gente e tem que divulgar o nome dele de uma forma irrestrita, né? E você tem feito isso graças a Deus. Com muita diligência. Que legal. É muito gratificante ver. Graças a Deus. Eu me sinto muito feliz também como mais um dos poucos médicos cristãos, ou talvez dos poucos cristãos que professam assim de forma mais aberta, né? Que falam disso de forma pública. É isso e eu vejo você usando de situações dolorosas e por vezes muito sensíveis para levar a mensagem que é a resposta para as dores deste mundo e para as maiores sensibilidades, que é a sensibilidade, a compaixão, a empatia que há em Cristo, essa vida que procede mesmo em meio à morte, que nasce de dentro da morte, que ressurge mesmo em meio a dores e problemas como o câncer. Você consegue levar vida e gerar esperança. Você sabe, Johnny, que eu no meu carimbo tá meu nome, meu CRM, embaixo Jesus é a cura. Que demais. Eu já fui acionado algumas vezes de uma forma subjetiva, extraoficial, para eu tirar isso, mas como não chegou nada por escrito ainda do CRM, eu tô tranquilo em relação a isso. E você sabe que é muito interessante, porque quando eu coloquei isso daí no meu carimbo, eu queria divulgar, mesmo que eu não sem palavras, que a pessoa levasse aí uma informação para ela e até caísse no coração ela soubesse disso. E passado alguns meses que eu coloquei no meu carimbo, minha filha adoeceu. Então, como se eu tivesse que dizer para mim mesmo, agora é hora de você mostrar que ele é a cura. Agora é hora de você pegar. Agora bateu em você. E Jesus foi super fiel, cara. Na verdade, o fato de eu ter passado por uma experiência tão louca na minha vida pessoal, eu consigo hoje entender perfeitamente, por experiência, que Jesus é a cura mesmo. E você, quando a sua filha adoeceu, a gente já vai falar um pouco sobre isso, você já era mastologista. Sim, eu acabei... Eu terminei minha formação em mastologia em 2005. E ela adoeceu em 2017. Então você já lidava com esse universo do câncer? Já estava do lado de cá da mesa? Sim. E aí você foi para o lado de lá da mesa. Isso. E aí conta como é que é para um médico e para alguém que professa a cura em Cristo. Como foi? E sua filha tinha 2 anos. 2 anos e 10 meses. Meu Deus, cara. Ninguém imagina o que é isso. Eu costumo falar para quem passa por isso assim, só nós sabemos o que está acontecendo aqui, é o sentimento que a gente tem. Foi um dia que eu tinha uma cirurgia marcada, uma quarta-feira, dia 11 de janeiro. A cirurgia marcada e por qualquer motivo burocrático, foi cancelada a cirurgia, porque não chegou material, enfim. Daí eu passei a manhã brincando com ela. Minha filha estava super normal. Tinha feito natação um dia antes, tudo normal. Eu lembrava agora, depois que passou tudo isso, eu comecei a juntar algumas coisas. Por exemplo, eu notei que um dia a gente foi num clube 3 dias antes e ela estava meio taquicárdica, o coraçãozinho meio acelerado, mas nada que chamasse atenção. E daí eu passei a manhã brincando com ela e eu vi no bracinho dela 2 petequias, 2 bolinhas, 2 pontinhos vermelhos. E falei, Michele, não dá nada de grave, deve ter esbarrado em alguma coisa, mas vamos fazer uma hemograminha nela? Um examezinho de sangue.
Daí eu falei assim, inclusive, Michele, ó, leva ela pra fazer, mas é uma picadinha só. A enfermeira vai tentar pegar uma vez. Se não pegar, não faça o exame. Daí ela falou, tá bom, porque eu queria que ela sofresse com uma picadinha. Olha que ignorância, cara. Daí ela foi fazer o exame, e daí eu cheguei à tarde, eu tava no consultório à tarde, e a Michele falou assim, André, não tá chegando o exame dela, que é pra chegar o hemograma em 1 hora. Daí eu falei, caramba. Daí liguei no laboratório e falei, aconteceu uma coisa, dá pra você acelerar esse exame e tal? E daí mandaram pra Michele o exame. E daí mandaram pra mim, a Michele mandou pra mim o exame. Cara do céu, quando eu vi esse resultado, ela tava com 6,5 de HB, de hemoglobina, que normal tem uns 12. Sim. Ela, uma anemia severíssima. Severíssima. Ela tava com a da plaqueta, que o mínimo é 150 mil, ela tava com 9 mil. E ela tava com mais de 100 mil leucócitos. Eu falei, Michele, casa caiu, leucemia. Daí eu liguei para uma amiga minha, que inclusive... Eu tive aprendizados com essa história minha, cara, todos os dias, assim, todas as situações. Liguei para uma amiga minha, oncologista, e falei, Fernanda, aconteceu isso, isso e isso. O exame está aqui. Ela falou, me dá 1 minuto. E daí, cara, eu liguei para ela em 1 minuto, ela falou assim, me passa aqui em casa, me busca, a gente vai pro GAC em São José, que é o Centro de Referência e Tratamento de Câncer. E a gente passou a noite na UTI. E coisas nessa história muito loucas, depois eu até vou deixar o link aqui no meu testemunho, que eu dei em 2017, porque eu tô lá com 30 quilos a menos, na verdade. Eu tô lá com uma carequinha, porque eu raspava a cabeça também. E minha filha, ela se sentia mais confortável, assim. E a gente estava planejando, isso foi em janeiro, de ir em julho para Disney. E daí a gente tinha comprado uma mala rosa para ela de mina e tal. E daí a gente foi pro elevador, e ela não sabia o que estava acontecendo, 2 anos, 10 meses. E a gente falou, filha, a gente vai viajar. E ela achava que era para Disney. Meu Deus. E daí ela falou assim, pai, mas ela falava bem já com 2 anos. Ela falou, pai, mas eu tô de pijama, como é que eu vou para Disney de pijama? Cara do céu, eu senti exatamente o que Abraão sentiu levando Isaac. Exatamente, cara. Levando pro sacrifício ali, cara. E foi a pior noite da minha vida, cara, de 11 de janeiro de 2017. Porque a gente foi para a UTI e começou nesse dia a nossa luta. E foram centenas de picadas e quimioterapias, foram 3 anos de quimioterapia, onde Deus sustentou, e eu vou contar muitas histórias aqui, se você permitir também, de milagres durante esse tratamento todo. Eu conheci um Deus que sustenta de verdade, conheci um Deus que permite, por amor, algumas coisas, que pode ser que nunca entendamos o porquê de muitas coisas. E eu falo para paciente isso daí hoje. A paciente que vem com câncer de mama, eu digo para ela, pode ser que você nunca entenda o porquê disso, mas não esquece que Deus está no controle. Se você permitir, você vai sair dessa muito melhor do que você entrou. E você sai dessa muito melhor do que você entrou. O meu casamento ficou muito melhor depois disso. A minha comunhão com Deus ficou muito maior. A minha empatia ficou extremamente mais aguçada. Então, assim, foi um laboratório que Deus permitiu que eu entrasse para que eu fosse, como você colocou, forjado no caráter dele, curtido ali, ó. Agora sim a sua patente subiu. E é muito legal isso daí, porque nada mais nos faz frente agora agressiva. Eu passei depois disso por algumas situações muito difíceis comigo. Eu tive um tumor no reto, eu tive alguns problemas graves. E minha mulher, como eu falei para você antes, ela teve muitas perdas gestacionais. E a gente, apesar de tudo isso, cara, nada foi tão relevante como essa nossa pancada. Então, Deus, por amor, permitiu isso para que tudo depois fosse suave. Então, assim, a nossa vida hoje é uma vida extrema. Eu estava falando com o Felipe na vinda para cá. Nossa vida é muito feliz, cara. Nosso casamento é um mar de rosa. Nosso casamento é de Doriana mesmo, de margarina, porque é tudo incrível. A gente passou por dores, a gente passa hoje por alegrias e também algumas provas, com certeza. Mas a gente hoje sabe perfeitamente que aconteça qualquer coisa, Deus vai estar no controle e vai sustentar a gente. Sim. Então, nossa história é essa, basicamente essa. Meu Deus, só... Não, mas eu quero explorar muito essa... Não, vamos discutir, cara. Porque eu acho que pode abençoar muito quem está em casa. Porque, primeiro, você já era um cristão. Já era. Maduro, já estava no carimbo lá, Jesus. Sim, já era alguém dando testemunho. Sim. E talvez na nossa cabeça, e não sei se na sua já passou, mas na minha já passou muitas vezes, que por sermos cristãos a gente tem alguns privilégios às vezes. A gente tem algumas imunidades espirituais e a gente, de alguma forma, estaria imune de algumas das dores, né? Você sabe, cara... E aí não.
Deus ele foi tão destro em permitir comigo isso daí, porque veja, eu tinha uma vida muito já moralmente adequada. Então, as pessoas não entendiam como que Deus poderia permitir isso em mim, que tinha uma vida reta. Como se fosse uma troca. Estúpido isso, mas as pessoas pensam isso, que Deus ele deve alguma coisa pra gente. Eu tive essa semana um caso, não sei se você já vai ver um vídeo que eu fiz, de uma paciente que ela passou com outro médico antes de mim e ela tinha perdido um filho também de leucemia, há pouco tempo antes dela descobrir esse tumor dela. E daí o médico falou assim, o seu problema ele vai ser resolvido porque Deus te deve isso. E assim, eu falei pra ela, Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Deus ele já fez tudo por você, que foi dar o filho dele por você. Então, agora você deve se você for esperar um brinde dele para você segui-lo, você vai ficar esperando. Que você tem que buscá-lo, não porque ele pode te dar, mas pelo que ele é. E a nossa conversa foi em cima disso. A gente conseguiu mostrar para ela, devido a essa colocação tão estúpida do médico, que ela poderia sim passar por uma dor e outra dor por cima e mais uma dor ainda, e Deus continuaria sendo fiel. Então, essa a nossa história. A nossa história de prova pessoal, ela permitiu que a gente tivesse um olhar muito mais aberto, sim, muito mais amplo. E como você falou no começo, você só mostra seu amor a Deus pelo amor ao seu irmão. Não existe um amar a Deus e você odiar seu irmão. Não existe você amar a Deus e não cuidar da igreja. Meu pai até fala, meu pai aqui é o nosso pastor sênior lá em Taubaté, que quanto mais maduro você é quanto mais você cuida das pessoas. Uhum. E cuida não enquanto médico, assistencialista, mas cuida enquanto irmão mais velho. De assistir, de abraçar, de saber que a pessoa está com dor, de assisti-la nas suas carências, assim, né? Porque você não deve... É para a pessoa que está com uma dor, por exemplo... É que tem tanta história para falar, na verdade, cara. Começa a abrir leques aqui. Eu agora comecei um trabalho com a minoria da minoria, que são os ex-transexuais. Eu vi um vídeo seu no centro cirúrgico. Esse daí, cara, esse vídeo alcançou tanta gente. E tem gente me procurado, até o pastor Anderson Silva mandou uma mensagem para mim hoje de manhã, que a gente tem alguns travestis pra gente, ex-travestis pra gente operar. Então a gente tem cuidado de... Eu tenho entrado em nichos que eu não imaginava que eu entraria, nem que existia, na verdade. Né? Deus tem permitido que a gente comece a abrir pseudópodes ali e chegar em lugares muito loucos. E só para aproveitar o parêntese, o que você faz com esses transexuais para o pessoal que está conhecendo? Talvez tenha até alguém que vai precisar. Exatamente. A pessoa, ela é às vezes destruída fisicamente também pelo diabo. Não só emocionalmente, não só pelo pecado original, mas ela é destruída fisicamente pelo diabo. As pessoas que têm essa concupiscência, que elas entraram nesse mundo de transexualidade, elas deformam seu corpo também. E muitas vezes elas colocam, em homem no caso, homem que se tornou mulher, coloca na mama prótese ou silicone industrial ou ainda uso de hormônio, que fica com mamas femininas. E daí essa pessoa é alcançada por Jesus. Essa pessoa ela entrega a sua vida para Jesus e quer voltar ao padrão masculino, o padrão original, o padrão que ela foi feita para isso. E daí é uma dificuldade extrema conseguir, principalmente pela rede pública, que é o que a gente tem tentado fazer, a pessoa ela se transexualizar. Uhum. Né? Então a gente fez um caso desse para tirar um silicone industrial de um rapaz, inclusive ficou incrível a cirurgia dele, ficou um tórax masculino bonito, né? E é uma cirurgia que é muito complexa, porque o silicone industrial é uma judiação, Johnny. Porque a pessoa que coloca silicone industrial em qualquer lugar do corpo, existem trabalhos que mostram que, em resultado de necrópsia, tem silicone industrial até no cérebro dela. Nossa, meu Deus. Então é impregnado, cara. Então você consegue tirar ali grande parte dele do tórax do rapaz ali e consegue dar para ele uma dignidade maior. Tem alguns pastores, que é o Anderson Silva, o Flávio Amaral, tem chegado perto da gente também, e eles ainda têm no quadril, por exemplo, que não é a minha parte de atuação, silicone industrial ali. Então, o corpo foi deformado por isso, por essa consequência do pecado, sabe? E a gente tem trabalhado nessa área também de restauração física também, né? Que lindo isso. Cara. Que lindo. A gente tem todo um trabalho antes psicológico e psiquiátrico, porque é um caminho sem volta. A pessoa que opera, que tira o silicone industrial, ela não consegue colocar mais, porque é uma cirurgia muito complexa, às vezes tem que tirar a musculatura do tórax também. E depois a pessoa tem que estar muito convicta disso, tem que estar muito claro para ela que ela quer abrir mão dessa vida passada.
E as taxas de sucesso, de permanência no caminho correto não são altas. A pessoa ela começa a professar uma fé e uma mudança, e passado algum tempo, ela entende que o caminho dela é o caminho anterior e quer voltar nessa vida. Então, a gente não pode fazer essa... Não é uma brincadeira de transforma, destransforma, transforma, destransforma. É uma mudança agressiva, sim, que envolve risco de vida para ela numa cirurgia dessa, né? Sim, sim. Interessante, interessante. E fica aí a informação, né? E aí, fechando o parênteses, vamos voltar lá para o processo doloroso que você estava vivendo em Deus. A filha agora... diagnosticada com câncer, você tratava câncer, agora você estava do outro lado. Cara, é muito louco, cara. O versículo posterior ao batismo de Jesus é que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Pelo Espírito. Pelo Espírito, para o deserto. Exatamente isso, pelo Espírito. Então, quando você se coloca, se mostra, você é mais observado pelo diabo e pelos homens. Então, você é uma presa mais evidente ali. Uhum. E muito legal, cara, porque eu tenho um amigo meu, muito querido da nossa igreja, que um dia ele estava até afastado da igreja, e eu estava caminhando na rua, estava muito magro, porque eu estava desidratado, estava magro, foi uma fase pesada fisicamente para mim também. Como eu falei para você, com 30 quilos a menos que eu estou agora. E eu estava na rua andando, careca, consumido, e estava feliz, assobiando, sorrindo, estava andando na rua. E esse meu amigo, ele passou de ônibus e me viu. E me viu nesse estado físico feliz. E para ele, só essa imagem foi muito impactante para ele. E fez com que ele voltasse para Jesus depois disso. Então, a gente conseguiu impactar tanta gente que a gente nem sabe. Pessoas no hospital. Teve um mês lá, Johnny, que 8 crianças morreram em poucos dias. E com problemas iguais da minha filha. Então, 8 crianças, assim... Eu falei pra Michelle, pra minha esposa, eu falei, calma, que a gente não segue um padrão convencional. Né? Pode cair 1.000 aqui, 10.000 ali, mas a gente vai continuar de pé, porque não é a gente que sustenta. A última palavra não é nossa. Eu tenho observado hoje na minha vida médica muitos milagres que as pessoas tentam justificar de alguma forma. Mas, assim, é injustificável algumas coisas. A gente sabe que se não for pelo milagre, pela ação de Deus, isso não tem explicação nenhuma. Uma vez, tem muitas histórias, então você vai ter que me conduzir aqui. Vai contando. Depois a gente volta, mas eu quero saber todas as histórias mesmo e eu tenho certeza que vai abençoar todo mundo. Abençoa, porque são histórias é Deus purinho. Uma vez, cara, a minha filha fazia quimioterapia pelo portocate, pelo aparelhinho aqui no peito. E entupiu dela. E quando você põe um portocate, você tem que colocar um caninho, para explicar para quem não sabe o que é isso, é um dispositivo que ele vai até o coração, para a quimioterapia não acabar com o braço e fazer por aqui. E daí o portocate dela entupiu. E quando você usa o portocate, você inutiliza a jugular. E eu não queria inutilizar a outra jugular, porque se entupiu, tem que trocar e por aqui. E ia ser outra cirurgia, outro impacto, outro tudo. Cara, a gente Deus ele sabe de tudo. Se ele permitisse que acontecesse, de acontecer isso, se ele permitiu isso, tá tudo certo, tá bom. Então somente morreríamos, tá tudo certo. E daí eu lembro que a gente passou tentamos demais, mas muitas e dezenas de vezes desentupir esse portocate. Fomos em vários vasculares para não precisar, cara, tirar esse portocate por outro. E daí a gente estava a igreja inteira orando por isso, a gente buscando o milagre, porque não tinha mais como fazer. Os médicos eles estavam fazendo além do padrão normal, do protocolo, por eu ser médico também. E daí a gente foi para cirurgia, e era cirurgia. E a minha filha foi entubada, eu estava na sala de cirurgia, e ela estava entubada, a médica assistente tinha aberto já o portocate novo, material aberto na sala, e o médico vascular que ia trocar tirar o velho por o novo, ele estava na sala e falou assim, André, vou escovar então, você fica à vontade aí. Eu falei, lógico, ele ia se paramentar para a cirurgia. Eu falei, doutor, só mais um detalhezinho, eu disse com toda a reverência para ele, que era um médico conhecido lá no lugar, na época, mais velho que eu, inclusive. Eu falei, a gente está crendo no milagre ainda. Tenta mais uma vez, por favor. Ele falou assim, André, isso é desnecessário, porque a gente já testou muito, você tem alguns laudos aqui que mostram que está entupido. E eu falei, doutor, mas a gente crê no milagre, tenta mais uma vez. E minha filha entubada lá, ele falou para a enfermeira, chamava Dani, falou, Dani, eu sei que não precisa, mas o André faz questão, tenta mais uma vez. E ela funcionou o portocate velho, cara.
E eu comecei a gritar na sala, falei, Jesus curou minha filha! E gritando ali, todo mundo não entendendo por quê. E o médico, como assim funcionou? E não precisou reoperar. E ela tava entubadinha ali já, cara. Eu falei, Deus do céu, que milagre é esse? E gritei, liguei pra Michele, aquela loucura toda no centro cirúrgico. Daí ele falou assim, fez um monte de teste lá e viu que tava funcionando de verdade, pra não ter dúvida. E daí abortou a cirurgia, acordou minha filha, estubou minha filha. E daí minha filha na época tinha 3 anos já, tinha passado 2 meses. E daí ela foi pra RPA. E eu falei, filha, Jesus esteve aqui. E ele curou você. E ela falou, ele esteve aqui, pai? Ele teve. Ela falou assim, por que ele não esperou e brincou comigo? Ela perguntou. Falei, filha, ele esteve aqui, ele vai voltar pra conversar com você, fica tranquila e tal. E foi uma loucura, demais, cara. Eu passei por umas situações, cara. Uma vez, ela passou... Você me interrompe se eu estiver falando demais, por favor. Por favor, não para de falar. Uma vez, cara, a gente passou 11 dias internado porque ela não estava comendo nada, nem bebendo água. Então, ela, para não desidratar, ela ficou 11 dias internada tomando soro. E até Nutella, que ela mais gostava, ela não conseguia comer, porque ela tinha dor na garganta. Foram 11 dias, Johnny. 11 dias onde ela, dos 25 quilos que ela pesava, estava com 16 já. Era só o filezinho do grilo ali, só a capinha do Batman. Uma judiação, cara. Era criança somaliana. Criança desnutrida e desidratada. Judiação. E eu e Michele lá, sempre de joelhos, sempre buscando, sempre orando, sempre agradecendo a Deus. Nunca questionamos nada disso. Nunca, cara. Inclusive, uma vez, no começo da luta, eu falei, Michele, e se Deus permitisse? Michele é mulher de Deus, cara. Michele foi uma parceira que Deus me deu pra vida, que eu vou falar pra você uma coisa. Como tudo que eu recebo, imerecido. Parceirona. Depois eu vou te contar a história da Michele também, porque a história minha com a Michele é incrível. E eu falei, Michele, e se Deus falasse isso pra você? Vamos tirar a doença da Elisa e colocar em outra criança? O que você diria pra mim? Ela falou, André, claro que não. Eu não sou melhor do que ninguém, se Deus permitiu isso pra gente, é porque tem que ser pra gente. E a gente passou sem nunca reclamar, cara. Deus sabe, você vai ver isso no céu um dia. A gente nunca reclamou disso, cara. E foi momentos que eu nunca chorei perto delas. Eu chorava todo dia no banheiro. Mas perto delas nunca, porque tem que ter alguém forte. Tem que ter alguém conduzindo ali, porque eu sabia que se eu fraquejasse, elas quebravam. E Deus permitiu ali que eu mostrasse força sempre perto delas. Daí ela estava internada, perdeu muito peso, 16 quilos, tomando sorinho só e tal. E tinha tomado, cara, todo antibiótico de espectro super amplo. Todos, cara. E tomou antibiótico, tomou antifúngico, tomou tudo e não melhorava, cara. Depois de 11 dias internada, o médico falou assim, André, vamos pra casa? Porque, de repente, ela em casa ela consegue comer alguma coisa, porque não temos perspectiva mais. Já tinha acabado todo o antibiótico que poderia ser usado. E a gente foi pra casa. E quase que como morrer em casa, sabe assim? E eu falei, desse dia eu cheguei pra Michele e falei, Michele, nada nos pertence, mas vamos entregá-la de novo? Não dá mais, eu não consigo mais sustentar essa história, né? Daí a gente orou, a gente entregou a Elisa e a gente estava vendo um programa que um pastor lá, é uma coisa que muitas convenções evangélicas não gostam e não é perfil nosso, mas nesse dia em especial, era um pastor que estava orando lá tal, e ele convidou a colocar o copo de água ali, sabe assim? Não é um perfil nosso, mas enfim. Eu falei, tá bom, Michele quis muito, eu falei, não vou deixar abrir mão disso. Daí a gente colocou lá, orou tal, e daí a Michele deu para ela tomar da aguinha depois da oração, né? Até foi engraçado que eu falei assim, Elisa, essa aguinha aqui, Jesus que mandou para você. E ela falou, não, mamãe, eu vi você pegou na torneira, ela disse. E ela tomou a aguinha e dormiu, e foi dormir no quarto e tal. Eu falei, Michele, qualquer momento a gente pode perder a Elisa. Qualquer momento a gente pode acordar sem ela, né? Chegou nesse ponto, cara. Pra mim era game over. Vocês terem visto... Não, cara, se você visse ela... Eu tenho algumas fotos que eu faço questão de não ver mais. Mas, assim, são situações bizarras, assim. E daí ela dormia com a Elisa, eu dormia em outra cama pra poder olhar a Elisa melhor. E eu saía cedo pra trabalhar. E daí, cara, era 5h30 da manhã, a hora que eu acordo. Eu acordei, e isso você vai saber no céu também que é verdade... com uma palavra, eu acordei com a seguinte palavra, que a palavra me acordou, pneumociste. Eu acordei com essa palavra, cara. E falei, pneumociste? E falei, Michele, Deus falou... Eu fui lá acordar na hora, Michele, falei, Michele, Deus falou que a Elisa tem. Porque
eu tinha todo um background já que podia me dar essa palavra como resposta, mas Deus ele usou isso daí e falou para mim verbalmente, eu ouvi, cara, eu ouvi. E daí eu falei, Michele, eu sei que ela tem. E eu fui na farmácia, o remedinho besta, que é Bactrim, remedinho besta. Fui na farmácia e antibiótico, ela usou os dos mais altos. Os mais tops, cara. Baixo, é isso daí. Baixíssimo espectro. Baixíssimo, não serve pra nada quase. Daí eu falei, Michele, eu sei que ela tem. Daí eu expliquei pra Michele e falei assim, ó, tá bom, André, você falou, eu vou acreditar, mas tá bom. Fui na farmácia, comprei o remédio e ela não tava tomando nem água, cara. E à noite ela comeu pizza. E depois disso, cara, foi mais uma vez uma incrível história de ouvir a voz de Deus e ver a resposta dele imediata, cara. Só coisa louca. Demais. A gente teve experiências assim que são inexplicáveis. Assim, eu ainda, ô Johnny, eu sou um lixo, cara. Eu sou muito incrédulo. Eu vejo algumas pessoas dando testemunhos de cura, por exemplo, e eu, na minha cabeça, muito complicada, eu questiono e duvido muitas vezes, cara. Ontem na igreja, inclusive, uma irmãzinha deu testemunho e tal. E são histórias meio incongruentes. Você fala assim, não é assim, né? Não é bem assim, né? Porque, puta, é complicado. A gente que é médico. É complicado, cara. Então são situações que se eu não passasse, eu duvidava. Se você me falasse isso hoje e você não conhecesse você, mesmo sendo médico, eu falasse assim, não, você tá papo furado. Mas se não fosse comigo, então Deus ele permitiu para quebrar o meu coração incrédulo, sabe assim? Sim. E hoje eu sei que Jesus cura mesmo. Jesus ele pode dar cura em qualquer situação. A última palavra é dele. Eu já vi casos bizarros de paciente com tumor de mama triplo negativo metastático viver e ser curada, inexplicável. E os colegas da Oncoclínica dizendo que tem uma explicação para isso, e não tem explicação nenhuma. Não me enrola porque eu só faço isso da minha vida, então não me engana. Você engana o paciente, eu não. E você vê que se não for pela mão de Deus ali, o cara não tinha essa história, essa resolução. Então, eu tenho observado hoje milagres de Deus em cada detalhe, em cada pessoa que chega na minha frente, em cada pessoa que permite que Jesus ele haja. Cara, incrível. Que demais, cara. Que demais. Incrível. Que demais. É. E aí, essa dor toda, ela formou muita coisa em você. Muito Formou. do homem de Deus que você é, do pai que você é, do médico que você Sem dúvida. é. E você já lidava com o câncer, lidou de um jeito muito diferente com o câncer e continuou lidando posteriormente com o câncer. E aí eu queria aproveitar a sua expertise de mastologista para a gente trazer esse assunto, porque é um assunto que é presente e você estava até me falando algumas estatísticas aqui nos bastidores, eu queria até que você falasse um pouco dessas estatísticas. É um assunto muito presente no nosso dia a dia, cada vez mais presente, e nós, por vezes, cristãos, temos uma tendência a sermos menos cuidadosos, menos prudentes do que aqueles que não são cristãos com relação à saúde do nosso corpo. E você é um médico, um homem de Deus que pode falar com a igreja também, que está vivenciando esse tema. Câncer de mama, hoje é o câncer mais presente na mulher. Como é que é em termos de estatísticas, Legal. prevalência? Hoje em dia, no mundo, são 2 milhões de casos de câncer de mama por ano. No Brasil, são 75 mil. A cada 4 cânceres femininos, um deles é de mama. No mundo. No Brasil, a cada 3. Como eu coloquei para os meninos ali, a cada 8 mulheres que você conhece, uma vai ter câncer de mama durante a vida. É muito frequente, cara. E a nossa grande expectativa é que a pessoa descubra quando ainda é subclínico, quando ainda não existe caroço. É falado muito a respeito de prevenção, mas a gente sabe que é uma doença que, se for aparecer, não tem como ser prevenida de verdade. Então tem que descobrir cedo. 1/4 das mulheres, elas infelizmente não têm sucesso no tratamento. A grande maioria dessas mulheres é porque descobriu tarde o problema. É uma doença que, tirando os câncer de pele, não melanoma, é o câncer mais frequente. É o câncer que é number one, é top 1. E, infelizmente, é difícil uma família, Johnny, que não tem alguém com câncer de mama ou alguém próximo com esse problema. Uhum. Então, assim, é um problema que tem sido muito frequente mesmo e muito, muito próximo. A estatística mostra também, Johnny, que das mulheres com câncer de mama abaixo de 35 anos, elas representam mais ou menos 5% do total. Na nossa região, e aqui a gente está em Bragança, que é até próximo, esse número ele é muito maior. Eu diria que na minha região de Taubaté, 15% dos cânceres são em pacientes mais jovens. Essa semana passada agora tive uma menina
que ela foi por prótese de mama numa idade fora do rastreio. Ela tinha 24 anos, tem 24 anos, e o cirurgião plástico achou um carocinho e tirou. E o carocinho, que não era nem palpável, mostrou um sarcoma, que é um tipo de câncer de mama muito agressivo. E é uma menina que estava amamentando ainda, uma menina super jovem, 24 anos de idade, que vai ter que passar por um tratamento violento agora. Então, eu operei minha afilhada no ano passado, com 32 anos de idade, que como descobriu muito cedo, a gente conseguiu curá-la com cirurgia, sem precisar fazer químio, rádio, nada disso. Então, a gente tem como hoje resolver problemas com poucas nuances agressivas, mas desde que descubra cedo. Sim. Passou da bola, passou do time... Perdemos. É complicado. Tem que ser quanto mais precoce, melhor. Quanto antes, melhor. Até o slogan da sociedade desse ano. Quanto antes, melhor, né? Sim, porque até a gente usa muito o termo de prevenção ao câncer de mama. Isso. Mas, na realidade, o que essa campanha de conscientização busca fazer não é a prevenção primária, que é evitar que um problema aconteça. É a prevenção secundária, Perfeito. que é descobrir precocemente. É o diagnóstico precoce. E é talvez a coisa mais importante que a gente possa conscientizar. Não tenha dúvida. Então, quem tem mama... tem um mastologista e não há uma faixa etária que possa dizer... Hoje está complicado. O pico do 40% é abaixo de 50 anos. De uma forma errada, o SUS ele orienta que a mulher comece a mamografar com 50. Visto que já passou quase metade dos casos de câncer de mama, que por isso é rastreado antes. A Sociedade de Mastologia orienta que comece com 40 anos. De uma forma extraoficial, a gente começa com 35. Tá. Porque a gente sabe que é uma mama que normalmente a mulher teve filhos já, mama mais gordurosa, você consegue ter um alcance melhor no sentido de rastreio. Mas começar um rastreamento tardio ou não fazê-lo, esperar aparecer caroço para descobrir, visto que 1/4 das mulheres descobrem a doença com caroço, e isso já é tardio, você perdeu um tempo de ouro para você curar isso daí. Então, eu falo para quem está nos ouvindo aqui, viu, Johnny? Irmã querida, amiga querida, pelo amor de Deus, faça mamografia. Se você tem mais do que 35 anos, você precisa fazer esse exame. Ninguém pode fazer por você, mas você pode estar evitando uma morte precoce simplesmente com a mamografia. É um exame barato. Exame barato. O exame de mamografia hoje, o custo dele é R$40. Os laboratórios cobram média de R$100, R$150. Isso não é muita coisa. A mulher gasta muito mais com frivolidades aí. Então, é um exame tão importante, cara. E se bem avaliado, ele consegue evitar que ela morra dessa doença. Então, se eu até tenho colocado alguns posts nesse sentido. Não faça por você, faça por quem você ama ou por quem ama você. Se você vai fazer falta para alguém, faça esse exame. Sim. Né? Sim. E pensando agora em fatores de risco, quais são os principais para o desenvolvimento? Isso que a gente descobre quem teria, muito provavelmente tem. Mas quais são os principais fatores de risco que talvez levantem maior atenção? Tem alguns que não são evitáveis. Por exemplo, o fato da paciente ser mulher não é evitável. O fato dela ter histórias familiares também não é evitável. O fato dela ter mama glandular ou densa não é evitável. O fato dela envelhecer não é evitável. Então, isso não tem como mexer. Mas tem como mexer na questão muito importante, obesidade. A gordura abdominal, ela produz estrona, que bombardeia a mama. Sedentarismo. A gente sabe que a mulher que é sedentária, de uma forma muito clara e exponencial, ela tem um risco maior também. Consumo de hormônio ou de álcool em qualquer quantidade. A gente sabe hoje que, até 2019, a gente dizia que a pílula anticoncepcional, que é largamente usada, ela era inocente para a mama. Saiu um trabalho sueco gigantesco em 2019 que mostrou que depois de 10 anos de uso, durante toda a vida, somado o tempo de uso, deu 10 anos, ela passou a ser alguém de risco. Não é um risco muito grande, mas é um risco maior do que a população normal. Então, assim, se ela fizer isso, ela consegue baixar 40% do teu risco real de câncer de mama. Não tem como zerar o risco? Não tem como zerar o risco. Até como uma cirurgia que você faz, uma mastectomia redutora de risco, chamada erradamente profilática, mas que até começou a ser mais conhecida com a Angelina Jolie. É uma cirurgia que ela baixa para 1% o risco de câncer. Porque para você não ter nada de glândula, você tem que tirar sua mama da clavícula até a costela. Isso não é possível. Então, para tirar, deixar só o envelope de pele para o plástico trabalhar ali, você deixa 1% de glândula. Então, eu não tenho, nesses 21 anos de formado, nenhum caso que o tumor tenha aparecido, mesmo com mutação genética, em mulher que deixou esse 1%.
Mas assim, a mulher que tem mutação, tem indicações precisas para você dosar isso, se ela não fizer a cirurgia, a chance dela ter câncer de mama é 80%. Então a gente tem hoje muitas armas, viu, Johnny? Muitas armas, cara. Eu até falo quando eu vou dar algum tipo de palestra, ou até reflexões na igreja, eu coloco isso. As mulheres urbanizadas, e até principalmente as que estão em regiões onde tem acesso, elas são indesculpáveis. Indesculpáveis. Uma irmãzinha nossa lá, ela tem uma lesão, ela chegou até mim que ela tem um caroço na mama, e ela não quer buscar porque Deus vai curar. Eu disse, claro que Deus vai curar, mas da forma que Ele quiser. Você tem que tirar a primeira pedra da porta do túmulo, e o milagre Deus faz. Caramba, não é, a pessoa acredita a Deus coisas que você pode fazer. A gente não ora para tomar esse copo de água, porque é uma coisa que a gente pode fazer. É natural. A gente ora por coisas que a gente não tem acesso. Deveria ser mais frequente, com certeza, mas buscar fazer mamografia e ter mastologista, isso está na sua mão, está ali disponível, está ali franqueado para uma mulher urbanizada. A cada 10 mamografias no Brasil que deveriam ser feitas, uma delas só que é feita, 10%. Esse dado bizarro pós-pandemia, ele não é por uma falta de aparelhos, é por falta de gestão. Porque a gente está num lugar em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, que é privilegiadíssimo. As mulheres que moram no interior, minha mulher é paraibana, então eu tive lá, vou com frequência, observo que a saúde, o acesso lá é bem precário. E nem porque não tem aparelho, porque não tem acesso, não tem orientação. Então, assim, a mulher que me ouve aqui agora e ela não tem esse acesso, ela consegue ir atrás com um pouco de dificuldade, mas consegue. Mas você que mora em lugares urbanizados, é indesculpável que você descubra uma doença tarde. E até um detalhezinho importante que eu queria falar para você sobre câncer de mama em homem. Sim. As pessoas acham que não existe isso. E um caso, a cada 100 cânceres de mama feminino, um é em homem. E acontece que esse caso de câncer de mama masculino costuma ser sempre tardio, porque nós homens somos ignorantes também. E a gente não entende que mastologista é um médico que pode assistir homem. Então, é muito frequente, Johnny, a mulher ela trazer o marido porque ela sentiu uma protuberância no abraço, ouviu no pijama dele uma secreçãozinha, ou um caso que foi também bem pesado, que a mulher sentiu um cheiro ruim, ela era mais velha, e ela não tinha uma vida sexual com o marido mais, e daí dormiam os dois e tal, e ela começou a sentir um cheiro meio de coisa estragada, de carniça. E daí a mama do marido tá ulcerada já. Meu Deus. E essa informação, pouca gente tem acesso, né? Como é 1% dos casos, acredita que homem não tem câncer de mama. Então, homem também pode ter câncer de mama. Se pode. Então, o mastologista não é um médico de mulheres. Não é. Homem não tem rastreamento. Quem rastreia com mamografia é mulher. Homem faz exame de lesão suspeita. Alguns colegas, Johnny, é bom a gente falar sobre isso também, que infelizmente tem muita visibilidade em relação à mídia social. E eles prestam um desserviço criminoso, cara. Tem um médico que até postei um vídeo refutando isso daí, colocando como mamografia fazer mal pela radiação dela. Isso é totalmente anticientífico, criminoso. E a pessoa que fala isso, ela coloca dados da cabeça dela e sem embasar em trabalho científico nenhum. Eu refutei e coloquei uns 100 trabalhos para deixar bem claro a veracidade da coisa. A gente é técnico no assunto. Então, assim, faça mamografia, você que tem essa idade já de rastreio, de uma forma segura. Ela não vai te causar problema nenhum. Ela vai só ajudar você a descobrir eventuais problemas precoces e pode ser realmente o divisor de águas entre morrer e curar de uma doença dessa. Meu Deus. E falando de causas também, vira e mexe surge uma ou outra notícia. Agora mesmo, últimas semanas, eu vi uma matéria no jornal associando, uma pesquisa supostamente associando o câncer de mama precoce a traumas emocionais. E vira e mexe a gente, principalmente nós que estamos no contexto mais cristão, a gente ouve falar que algumas questões emocionais estão associadas ao câncer e agora mais especificamente ao câncer de mama. Como que você vê isso? O que já tem de estudo sério falando sobre isso? E talvez até extrapolando, além da causalidade, da etiologia, tratamento. Qual é o impacto da saúde emocional no tratamento? Perfeito. Então, na gênese e no tratamento. Perfeito. Veja, como a gente conversou no bastidor aqui, é cruel algumas mulheres pensarem que elas são as causadoras
desse problema por problemas emocionais. A mãe dessa afilhada minha que eu operei, ela teve câncer de mama também, com 39 anos. A afilhada teve com 32. E, inclusive, foi uma coisa interessante que as mulheres acham que o fato de não ter ninguém na família com esse problema vai isentá-las. 85%, Johnny, a esmagadora maioria estreia a família. Então, a esmagadora maioria não tem um câncer hereditário, e sim esporádico. Então, ter alguém na família é ruim, pode ser ruim. E não ter ninguém é bom, é indiferente. A grande maioria, repito, não tem história familiar. E essa minha amiga, que é a mãe da minha filhada, ela colocou para mim a respeito de câncer na alma, porque ela teve câncer de mama e ela disse que o câncer começou na alma dela. E, cara, isso é muito interessante, sim. E a pessoa que relaciona isso não tem como você desdizer o que ela está achando, mas eu observo, não tem nenhum trabalho robusto científico que mostra isso. Ainda não tem nada padronizado. Eu observo na minha prática de 21 anos que a mulher que tem problemas emocionais graves, ela tem um acelerar do problema. E o tratamento é muito mais custoso. É impressionante como a mulher que tem a cabeça resolvida, nem com a questão religiosa, a questão resolvida com a questão emocional. Ela tem uma forma de passar pelo impacto de forma muito mais branda. E parece que o resultado do tratamento é melhor. A pessoa que ela tem uma cabeça negativista, a pessoa que não resolve a raiz dos seus problemas emocionais, ela vai ser mais difícil de conduzir. Então, alguns psiquiatras, a gente fez alguns workshops esse mês, que é do Outubro Rosa, colocam isso em relação a mulher, ela poder ter uma doença dessa pela imunidade que baixou por uma questão emocional. Isso também é uma especulação que pode ter sentido, mas por enquanto a gente não atribui diretamente a isso. Entendi. Né? Entendi. Então, e aí a experiência mostra que, talvez não baseado tanto em evidência ainda robusta associando saúde emocional a câncer, mas mostra que pode haver uma aceleração desse processo e o tratamento ele tende a ter desfechos melhores quando a saúde emocional está melhor cuidada. Exatamente. Quanto à causalidade, não há uma relação direta. E eu queria falar mais uma coisa importante também, Johnny, que é a questão dos familiares de quem está com esse problema. Se estima que esse dado que eu vou dar está sendo subestimado, se estima, mas eu observo na prática, e isso daí é um dado já muito claro e conhecido, que a cada 3 mulheres que descobrem câncer de mama, uma delas o marido vai embora, abandona ela. Meu Deus. É impressionante a falta de parceria dos homens hoje em dia, cara. Então a mulher, eu sempre falo isso daí, eu uso isso quando faço casamento, escolha bem quem vai ombrear com você, porque... é muito frequente o cara, ele descobriu que a mulher vai perder a mama dela ou vai ter que ficar carequinha pelo tratamento, pôr aliança no cinzeiro e desaparecer. A estrutura familiar, ela também, assim como a estabilidade emocional, ela traz uma riqueza muito maior no sucesso terapêutico. Sim. A pessoa que é assistida, a pessoa que tem um núcleo duro familiar resolvido, de marido ou pai ou filhos, ela consegue ter muito mais tranquilidade para passar, porque ela tem que enfrentar um problema e esse problema que ela está enfrentando não vai atingir os outros. Então, ela entender que ela está sendo cuidada, protegida, que ela pode focar no tratamento, isso daí também para ela é diferencial, é incrível. Para mim tem uma tríade, né? Ela está bem com ela emocionalmente, ela ter o apoio familiar e a espiritualidade. Sem dúvida. E aí, eu queria que você falasse um pouco, até trazendo experiência, se você lembrar aí, de experiências mesmo de como a espiritualidade, de como a fé, de como a vida com Deus interfere nesse processo, tanto de diagnóstico como tratamento. E aí talvez até usando a sua experiência de lá da mesa, né? Como é que você vê? E tem bastante estudo relacionando, né? A espiritualidade, a prognóstico, enfim. Sem dúvida nenhuma. O maior milagre que eu tenho visto no dia a dia hoje, Johnny, é da mulher ela ter a certeza de que ela não é uma obra do acaso, não aconteceu por acontecer. Ela entender que Deus está chacoalhando, como fala em Hebreus, ele está abalando o abalável para ficar o inabalável. Eu creio que até essa questão do Covid que aconteceu foi uma permissão de Deus para chacoalhar muita estrutura e mostrar realmente
colocar os pingos nos is ali, sabe? Eu observo que muitas mulheres elas têm se entregado de verdade para Jesus, aquelas que já proferiam uma fé de uma forma 007, escondida, ela conseguiu agora se mostrar e ela conseguiu sair do armário espiritual, vamos dizer assim, porque ela entendeu que o Deus que permitiu é o Deus que vai curar. É muito legal ver mulher que tem o prognóstico fechado. Eu tive uma conhecida queridíssima nossa, que ela estava internada, terminal, no hospital que eu trabalho em Taubaté, e ela tinha parentes na nossa igreja também, ela era da nossa igreja e tal. E daí eu puxava o prontuário dela diário, a evolução, para ver como que estava e passar para a família, né? E uma vez eu vi a última evolução antes dela morrer. O plantonista da UTI, ele escreveu assim, paciente, o plantonista que não tem nada a ver com questão religiosa. Ele é um cara totalmente cético também. Ele escreveu assim, paciente se encontra feliz e satisfeita. Cara, ouvir isso daí no final de uma vida, velho, morrendo de câncer, ouvir uma história dessa, refrigera demais, cara. Você vê que não tem desespero nenhum, tá tudo certo. Fui derramado como libação, tô indo embora, guardei a fé e tá tudo certo, tá tudo lindo. Você saber que você, mesmo que não dê certo aqui, você vai dar certo lá, tá tudo certo, cara. Isso é incrível. É aquela história do tão somente morreremos e se der errado, deu errado e deu errado aqui. Pode ser, um outro amigo nosso, o pastor Edson, que ele morreu de câncer de intestino. E ele falou assim, se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus. Falou para as pessoas da igreja dele. Mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. Isso é incrível, cara. O cara sabia que estava indo embora. Um dia a gente estava na casa dele, ele era gaúcho, estava jantando com ele e tal. Ele tinha até um grupo, chamava Grupo Altares. Um grupo que vivia do ministério, cantando nas igrejas e tal. E eu lembro que ele estava dizendo que estava muito ansioso, ele dizia. E a gente falou, caramba, mas o pastor Edson ansioso, é um cara tão calibroso na fé, um cara tão canela grossa aqui, tá ansioso para morrer, será, né? E a gente falou, por que o senhor tá nervoso, pastor? E ele falou assim, eu tô nervoso porque eu vou me encontrar com Jesus e ele é o cara, dizia assim, sabe? Muito mais, não tá preocupado com nada disso, cara. Quero ir embora logo, sabe assim? Entender que ali é muito melhor, que a morte é um upgrade, a morte é uma das coisas que meu pai fala pra gente, que é encantador, é a paixão pela morte, que vai ser o nosso prêmio, cara. A gente tem uma vida incrível aqui, a gente que é crente, é uma vida de aventura, é fantástico viver aqui com todos os percalços, ver a mão de Deus em tudo, mas morrer é uma delícia, cara. Morrer, você encontrar Jesus face a face, você dar um abraço nele, cara do céu, isso é muito maior do que qualquer tipo de dor aqui, muito maior do que qualquer tipo de aflição. Então, quando Deus permite umas dores que você passe aqui, é para colocar você em contato com essa verdade. Uma paciente uma vez ela verbalizou um dia para mim, uma das primeiras consultas, isso faz muitos anos, faz uns 15 anos, que ela odiava crente. Ela falou para mim isso daí. E ela me chamou no final, ela me chamou no hospital, ela estava terminal, já estava tetraplégica porque a lesão pela coluna dela. E ela me chamou para pedir perdão para mim, porque ela odiava crente e não sabia como tinha admitido que um crente pusesse a mão nela. Desse jeito a conversa. Até meu irmão, que também é pastor, eu levei ela de um hospital na época, para ele era mais novo, para ele presenciar, né, a nossa conversa. E daí a gente conversou, a gente orou junto, ela confessou Jesus. E daí ela falou assim, doutor, só uma coisa. Ela era muito forrozeira, né? Doutor, mas uma coisa só, no céu vai ter forró? Ela disse. E eu falei, não só vai ter, como vou dançar com você. E ela morreu, cara. E ela morreu no dia seguinte. Então, assim, eu tenho algumas histórias que têm abrilhantado a minha vida no sentido de ver que a pessoa entende muito mais do que ser curada do problema, porque a nossa função, Johnny, é postergar uma coisa que é inevitável. Sim. A gente vai morrer. Então, quando eu me formei, meu pai ele fez o culto ecumênico da formatura. Ele falou sobre isso. A função do médico é evitar a morte evitável. A coisa próxima. Mas a gente vai morrer um dia. Então, assim, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu depois. Sim. Então, assim, você vai morrer um dia. Então, toda a magia do evangelho é você entender que essa morte vai chegar e ela vai deixar você em paz para você morrer feliz e satisfeito com isso também. Então, e vencer a morte é enfrentá-la, né? É enfrentá-la, é isso mesmo. Ninguém vence o que não enfrenta, perfeito, né? Perfeito. E o sofrimento tem propósito nessa terra. Tem propósito. Né? E pode para ser... o filho de Deus, ele tem propósito. Né? Nenhum sofrimento para um filho de Deus é sem inócuo, propósito. Lógico, né? Lá em Romanos 8 diz que
todas as coisas cooperam para o bem. Muito legal você falar isso. Uma expressão que eu sempre uso para as pacientes é o seguinte. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se você come um pouco de fermento, ou come um pouco de farinha, ou come um cacau, alguma coisa assim, isoladamente é ruim, o paladar é ruim. Mas quando aquilo tudo soma conjuntamente e forma um bolo de chocolate, fica incrível. Então você pode estar no momento de comer fermento, mas aquilo vai cooperar para o seu bem também. Então, quando chegar seu bolo final, você vai ter entendido que o fermento que era ruim cooperou para tudo isso, né? Deus está agindo em tudo, cara. Dando tudo que a gente cara precisa para ser como Jesus. Para ser a cópia de Jesus. E pode ser que você nunca entenda isso, o porquê das coisas. Eu falo para as mulheres isso. Pode ser que você nunca te seja esclarecido por que você teve um câncer, ou por que você vai perder a mama, ou por que você tem uma doença metastática. Mas eu tenho certeza absoluta que se você permitir que Deus ele cuide de você, você vai passar por isso bem. E você vai, se Deus quiser também, entender isso um dia. Sim. E para mim é uma seara que tem sido muito rica nesse sentido. A gente pode ser Jesus ali, a gente pode ser a personificação de Jesus. Como o Tim Keller dizia, né? Saudoso Tim Keller, que Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele não teve a resposta, né? Não teve a resposta, mas ele viu Deus e isso bastou, né? E eu acho que o nosso papel como igreja é mostrar Jesus para quem está procurando a resposta e às vezes não vai ver a resposta. É isso aí. E o que vai curar não vai ser a resposta. Talvez o que vai curar vai ser a revelação de Jesus como cura, né? E isso transcende a morte. Transcende a morte. Isso transcende a morte. Conhecer Jesus como uma pessoa e não como um conceito, cara. Isso é incrível. Eu conheci minha esposa numa viagem que eu fiz para Israel. Eu me converti, eu queria ser eunuco, não queria casar, eu queria falar de Jesus só. Você se converteu com quantos anos? Com 28. 28. Eu fui criado numa igreja. Já tinha terminado a faculdade? Já tinha terminado, já estava... E foi interessante que eu tava tudo sob controle, não estava nada ruim na minha vida. Estava tudo sob controle. E Jesus veio de uma forma tão irresistível para mim, cara, que eu... Numa pregação que meu pai estava fazendo, inclusive, eu vi que tudo aquilo era verdade, que ele estava vivo de verdade, que... Eu ia perder o avião, cara. Eu não ia estar com ele para sempre por dureza do meu coração. E eu pedi para Jesus para ele me aceitar de volta e ele me aceitou de volta. Então, para mim, a minha experiência não é de eu aceitar Jesus, ele que me aceitou, sabe assim? E daí eu falei assim, quero vir para falar de Jesus. E falou, quero começar esse ministério indo para Israel. E olha que coisa de louco, cara. Eu queria, por uma meninice minha, conhecer Israel antes de começar a viver efetivamente o evangelho. E eu queria viver para o evangelho, o ministério de Paulo, ponto final. Quero ser solteiro e falar de Jesus. E daí eu peguei e fui para todas as agências em Taubaté, até tá falando para o Felipe na vinda para cá, e via uma agência que contemplava as minhas 2 semanas de férias. E que eu tinha escolhido 2 semanas, isso em 2000, tinha 3 anos de convertido, 2010. E nenhuma agência tinha, cara. E não tinha tanta coisa online como tem hoje naquela época, 15 anos atrás quase. E daí eu fui na internet e escrevi assim, viagem a Israel. E apareceram 1 milhão de opção. E eu cliquei numa aleatória, que era uma agência na Paraíba. E daí eu cliquei nessa agência e na minha ignorância, a Paraíba não era um polo de viagens, eu não sabia nada, ignorante total. E eu liguei lá, falei assim, deve ser golpe, pensei eu. E daí atendeu lá da Paraíba e falou assim, não, deve ser cartão clonado, o cara de São Paulo ligando pra cá. Enfim. Daí eu fechei a viagem para Israel. E no aeroporto, eu vi a Michelle, minha esposa, que era a guia da viagem. E Deus falou para mim muito claro, assim, você vai casar com ela. E eu falei para ela, sem conhecer, que eu ia casar com ela. E a gente casou em 8 meses, cara. Foi uma história de louco, assim. E nessa viagem para Israel, a gente tinha uma guia lá, uma das guias falava assim, não, porque todos aqui pregamos o amor. E Jesus é amor, então se a gente prega o amor de qualquer forma, tá certo. E a gente falando com ela, escuta, você está errada. O amor não é um conceito, é uma pessoa. O amor é Jesus. Você não tem que conhecer um conceito de amor, qualquer forma de amor, como fala a música. O amor não é Deus. O amor Deus não é amor. Cara, é isso aí. É isso aí. Então a gente tem entendido, conhecer essa pessoa, tem pregado essa pessoa. O maior milagre que existe é um homem como nós, se ajoelhar perante outra pessoa, se humilhar perante Jesus, pedir que Jesus seja nosso dono, nosso Senhor, sejamos escravos dele no sentido de
de condução, e ele, pela gentileza enorme dele, fala assim, tudo bem, eu não chamo você de escravo, chamo você de amigo. E a gente andar junto e ele fazia milagre na nossa vida. Uau, demais, hein? Então, conheceu a esposa indo para Israel, Israel, cara. 8 meses depois estava casado. Casei 8 meses. Que E o legal. casamento de conto de fadas, cara. Legal. Nosso casamento é incrível. Minha mulher é paraibana, ela veio pra cá. E o engraçado é que nunca teve dúvidas que ela viria pra São Paulo. Porque ela podia... Normalmente você vai pra onde a mulher mora, né? O homem vai, o homem... E não, cara, sempre foi tudo tranquilo. Ela veio pra cá, foi tudo suave, o casamento foi perfeito. A adaptação à cultura foi difícil no começo. Porque parece que não, mas é muito diferente a cultura de uma mulher paraibana com um homem paulista. E hoje em dia está totalmente... meu casamento é uma referência no sentido de dar certo o que Jesus faz. Que legal. A gente é casado não para o nosso usufruto, mas para fazer o que Deus manda. A aliança... é um absurdo isso, cara. O amor acabou o casamento. Eu falei, não, o casamento não é pra gente, é para Deus. Então é a aliança que sustenta o amor, não o contrário. Acabou, cara, acabou a conversa. Muito Dá uma água profundo. para mim, por favor. Por gentileza. Profundo isso, cara. Graças a No Deus. casamento não é o amor que sustenta a aliança, Sim, cara. é a aliança que sustenta o amor. É isso aí. Meu Deus, meu Deus. E se você pudesse deixar uma mensagem hoje para quem vai nos assistir, para a Igreja de Jesus, algo que Deus te mostrou ao longo dessa jornada e que você gostaria de compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo, talvez a sua mensagem. Se você pudesse deixar uma mensagem para ficar registrada, qual seria? Gente amada, gente querida, vocês terão dores. A nossa vida será uma vida de dificuldades. Em nenhum momento foi prometido a ausência de problema, mas foi prometido pelo Senhor que Ele cuidaria da gente nos problemas maiores. E pode ser que você esteja agora no momento bom. E se Deus permitir que você tenha esse momento bom por muito tempo, eu oro por isso também. Mas de forma natural, para ajustar a sintonia fina sua com Deus, é natural que você passe por permissões de Deus difíceis. E quando você passar, você vai questionar muitas coisas, isso também é natural e honesto. Mas eu te falo como alguém que trabalha com isso todos os dias, alguém que vê pessoas sofrendo todos os dias, alguém que sofreu bastante também. Que se você permitir que Jesus seja o centro da sua vida, se você permitir que o seu nome esteja escrito na palma da mão dele, se você tiver comunhão com o Altíssimo, se você tiver o joelho dobrado em prol de se entregar para ele todos os dias e nada seu não for consagrado a Deus, você vai passar por isso. Pode ser que você passe como uma coisa que deixe marcas, deixe cicatrizes, mas é um capítulo da sua vida que, se você escrever da forma correta, com Deus pegando na sua mão e você escrevendo, vai ser o capítulo mais lindo da sua vida. E você vai sair dessa muito melhor do que você entrou. Eu falo isso porque eu saí de um câncer da minha família, da minha filhinha, e hoje eu sou muito melhor do que eu era antes, no sentido de ser anulado a minha vida para que Deus fizesse a obra dele na minha vida. E eu dou hoje, ouça isso, que loucura, graças a Deus, porque ele permitiu que minha filha tivesse câncer. E hoje em dia eu falo, para você que está passando por isso, ou para você que vai passar por isso, e guarde na tua cabeça isso, Deus, ele está com você e ele em nenhum momento ele é mau. Se ele permite uma coisa ruim, é porque ele tem para você muito melhor coisa lá na frente. Permita que ele trabalhe por você, permite que ele lute sua guerra e você vai sair dessa com certeza muito mais enriquecida do que você entrou. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu vejo que você carrega uma autoridade. Amém. Graças a Deus. Que vem da experiência. Graças a Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender a sofrer. Amém. Isso aí. Gostei. Jesus, Vou levar essa. Gostei. Jesus veio como homem de dores para ensinar a sua igreja, o seu corpo, que por meio do sofrimento, Deus também é glorificado. Né? Também Amém. pode ser glorificado. E eu vejo que você carrega por meio de uma vida com Deus. E eu penso que a autoridade nasce nesse útero da experiência mesmo, né? E você carrega essa experiência, que é uma mensagem que a igreja de Jesus precisa, e você está abençoando a igreja. Amém. Eu queria louvar o Senhor. Amém. Pelo seu ministério, pelo que você tem contribuído, pelo que Deus gerou em você. E eu queria que você orasse por nós como igreja, orasse por todos aqueles que estão sofrendo. Vejo em você uma autoridade, queria que você orasse. Tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar muitos ambientes agora com o consolo dele. Amém. Porque a promessa seria essa. Vai ter aflição. Amém. Mas eu vou estar lá com você, o Consolador estará lá, né? Então, por favor. Doce Jesus, querido Pai,
Ô Senhor, muito obrigado, Jesus, que o Senhor tem se revelado para os seus, Pai. O Senhor tem permitido que nós, na nossa arrogância, Pai, na nossa dificuldade de entender as coisas, o Senhor tem permitido que nós possamos conhecê-lo de verdade. E o Senhor tem transformado nossa mente e nosso coração, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque fazemos parte de uma trama incrível que o Senhor faz. Fazemos parte do ministério fantástico que o Senhor permite que nós tenhamos nosso dedo. Obrigado, Pai, porque o Senhor permite que sejamos cooperadores da sua obra. Peço agora, Pai, em nome de Jesus, pela sua igreja, por todas aquelas pessoas que entregaram o coração ao Senhor e por aquelas que um dia ainda vão entregar o coração a Ti, Pai. Que elas vão Te conhecer como Deus verdadeiro, como o Senhor que largou toda a sua glória no céu e encarnou aqui para nos mostrar de uma forma palpável o que é o amor. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, entrar em cada coração e lar que nos ouve aqui agora, Pai. Que cada pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus, ela seja impregnada pelo seu Espírito, Pai. Que seja tudo isso que ela ouviu até então seja verdade. Que ela possa ter a convicção da sua presença, de que o Senhor é um Deus que de forma silenciosa trabalhou até hoje. Que o Senhor permitiu que ela estivesse viva e passasse por problemas agora, que o Senhor tem cuidado de uma forma às vezes silenciosa e oculta, Pai. Que o Senhor tem permitido as provas na vida dessas pessoas, para que elas te conheçam cada vez mais como um Deus que liberta. Obrigado, Pai, por tantos presentes, Pai. Obrigado por o Senhor ser tão fiel, independente da nossa infidelidade, Pai. Que o Senhor possa proteger cada uma que me ouve aqui, cada família aqui, Pai. Proteger de acidentes domésticos, proteger de traumas, proteger de dores, proteger do maligno, Pai. Em nome de Jesus, que todas as pessoas que me ouvem agora, Pai, possam ter mais uma fagulha do seu amor, uma gota do seu amor, Pai. Porque é apenas uma sombra das suas costas pode transformar nosso rosto, Pai. Por favor, nos transforme, Pai. Nos faça pessoas como as suas cópias, Pai. Queremos ser a personificação do Senhor nos nossos meios que vivemos, Pai. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola. Queremos ser o Senhor, enviado do Senhor. Queremos ser o seu cheiro, Pai, agradável. Para que as pessoas elas tenham sede, tenham vontade de conhecê-lo e elas possam se entregar ao Senhor antes do fim. Por favor, Pai, que o Senhor possa permitir que nós sejamos a sua sedução ao mundo, Pai. Que não nos contaminemos, Pai. Que nossas vestes estejam brancas, que no dia da sua volta, ou do nosso encontro com o Senhor nos ares, que nesse dia, ou do nosso encontro através da morte física, Pai, que o Senhor nos encontre aprovados, Pai. Muito mais do que usados da forma que nós achamos que devemos ser, que sejamos aprovados pelo Senhor, Pai. Queremos encher nosso cálice com tudo que o Senhor tem para nós. Queremos os seus dons, Pai, queremos manifestar Tua presença, queremos ser pessoas transformadas pela Sua graça, pessoas que entendem que não tem nada de bom para dar-lhe em troca e pela Sua misericórdia, permitem que o Senhor invada a nossa vida e seja luz no nosso vaso de barro, Pai. Por favor, nos transforme, Pai, nos ajude, cada vez mais o Senhor nos conquiste, Pai, porque somos pessoas falhas, pessoas ruins, pessoas fracas, que o Senhor possa pela Sua misericórdia, mais uma vez, Pai, ser em nós cada vez mais real e presente, que possamos ser as Suas cópias nesse mundo mal, Pai, que sejamos nesse momento de dificuldade que nós vivemos em relação à pandemia, em relação ao aumento de doença, que sejamos os Seus atalaias, pessoas que falam que o Senhor sim é a cura, que o Senhor sim que quer resgatá-las, que o Senhor quer ser o Deus delas, quer ser o Senhor delas, quer ser o amigo delas. Abençoe cada pessoa que me ouve agora, de forma atemporal, em qualquer momento, cada pessoa que nos ouve agora, Pai, que o Senhor possa entrar no coração de uma forma irresistível e possa trazer-lhe não somente cura física, mas também cura de alma e cura espiritual. É o que eu te peço, certo da Sua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amigo, obrigado, viu? Cara, foi incrível estar com você. Obrigado, que honra. Obrigado. Tô com o coração queimando aqui. Tenho certeza legal. que quem está em casa nos ouvindo também tá com o coração queimando, recebeu algo poderoso do Senhor. E aí eu quero pedir para você, ó, essa mensagem pode salvar muitas vidas. Essa mensagem pode ser cura para muita gente. E você pode fazer isso. Você pode ser instrumento de cura, compartilhando, mandando para alguém. Então, ó, vou pedir algumas coisas para você. Curte se você ainda não curtiu. Deixa um comentário com o que mais te impactou. E tem muita coisa
coisa impactante nesse podcast. Então você vai comentar aí qual foi a história, qual foi a parte que mais mexeu com você, porque eu tenho certeza que o seu comentário aí também vai edificar muitas pessoas, vai abençoar alguém. E aí, ó, Comunidade Divinamente, o link vai estar aí embaixo, vem conhecer, tenho certeza que nós juntos ali, caminhando juntos, vamos experimentar coisas incríveis do Senhor, vai ser cura para a igreja de Jesus. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você, até o próximo Divinamente Podcast, meu amigo, obrigado. Obrigado, Johnny, tamo junto até o céu, cara. Tamo junto, até. Valeu. Valeu.